Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa segunda aula de Legislação Social e Trabalhista. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Professora Janaína Vargas Testa. A gente vai conversar hoje sobre dois grandes temas do direito do trabalho, que é justamente o tema da nossa aula, o título da nossa aula de hoje, que nada mais, né, que significa contrato de trabalho e jornada de trabalho. Ou seja, dois grandes temas em que a gente vai fazer a discussão na aula de hoje, falando sobre aspectos da regulamentação da jornada, vamos falar sobre a limitação de jornada, quem está excluído do controle, também como que se dá a questão, né, desse controle, que tipo de controle é feito em relação à jornada, quais são as possibilidades de prorrogação de jornada, regimes de compensação, intervalos e jornada noturna. Em relação ao contrato de trabalho, também a gente vai discutir sobre caracterização do contrato de trabalho, vamos falar sobre algumas especificidades de algumas espécies, né? Ficou meio redundante, especificidades e espécies, mas enfim, a gente vai conversar também sobre algumas espécies de contrato de trabalho. Vamos falar sobre o aspecto geral do contrato de trabalho e as suas especificidades, como o trabalho intermitente, como também o trabalho temporário, o trabalho terceirizado, contrato por tempo determinado e por aí vai. Bacana, né? Então, gente, na verdade, olha lá na tela, a gente vai conversar sobre a unidade 2 de ensino, tá? Então, ou seja, a gente vai conversar sobre os temas que estão alocados na unidade 2 do nosso livro. E agora a gente vai tentar ver um pouquinho a contextualização da nossa aula, que na verdade significa pensar, refletir sobre os temas que a gente vai conversar hoje e também sobre as perguntas, as indagações e reflexões que a gente vai fazer, porque o objetivo é a gente finalizar nossa aula respondendo a todos esses questionamentos. Legal? Então vamos lá. A gente começa, então, vendo a contextualização, perguntando o que é um contrato de trabalho. Então, a gente vai responder a esse questionamento hoje. Quais são as características de um contrato de trabalho? Qual é a diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito? Ah, professora, deve ser a mesma coisa. Não. Na verdade, para o direito do trabalho, o trabalho proibido e o trabalho ilícito, eles são coisas diferentes e também possuem efeitos jurídicos diferentes. Então, a gente vai entender qual é a diferença, ok? Nós vamos falar também sobre o contrato por prazo determinado ou tempo determinado, previsto na CLT. Lembrando, gente, que em momentos, né, anteriores, em outros momentos de outras aulas nossas, nós já discutimos que a contratação no direito do trabalho, em regra, ela se dá por tempo que? Indeterminado. Não é? A contratação, em regra, por tempo indeterminado, de tal modo que eu não sei quando que esse contrato será o quê? Finalizado, né? Quando ele terá fim. No entanto, a CLT permite a contratação por tempo determinado, que é quando eu já sei em que momento que esse contrato será finalizado. Mas, obviamente, que ela é uma exceção, essa contratação por tempo determinado, logo ela só pode ser feita o quê? Em situações previstas em lei. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Nós vamos falar sobre o trabalho intermitente, o que caracteriza, como ele é regulamentado, como que se dá a contratação, quais direitos trabalhistas o empregado tem no trabalho intermitente. Então, são coisas também que a gente vai conversar, tá? Lembrando que o trabalho intermitente é uma das novidades da reforma trabalhista de 2017. A gente vai falar também sobre a diferença entre suspensão e interrupção do contrato. O contrato de trabalho, em regra, ele permanece vigente, porque ele é de trato sucessivo, mas pode ocorrer uma causa de suspensão ou uma causa de interrupção desse contrato, tá? Isso pode ocorrer também. A gente vai falar sobre o que é acidente de trabalho e quais são os seus efeitos jurídicos, e aí a gente finaliza a nossa aula falando sobre a regulamentação da jornada de trabalho. Então, vocês podem perceber que são temas relevantes, questionamentos importantes. E a gente vai começar, então, nossa aula de hoje respondendo a todos esses questionamentos que foram lançados para você agora. Bacana? Eu vejo você, então, no próximo bloco.
A gente começa falando agora sobre contrato de trabalho. O que é um contrato de trabalho? Quais são as suas características? Como que ele pode ser celebrado? E mais, em que situações esse contrato de trabalho ficará suspenso ou interrompido? E qual é a diferença entre um contrato de trabalho proibido e um contrato de trabalho ilícito? Será que esses contratos de trabalho proibido, trabalho ilícito, geram efeitos? Ou seja, ou será que esse contrato ele é nulo, não gerando efeito jurídico nenhum? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá. E a gente começa falando sobre a definição de um contrato de trabalho. Gente, nós podemos dizer que o contrato de trabalho ele é um acordo, certo? Porque todo contrato, obviamente que sempre haverá interesse de ambas as partes, né? Ou seja, ele sempre será um acordo de vontades bilateral. Então, eu tenho de um lado o empregador, do outro lado eu tenho o empregado. Aliás, existem até alguns estudiosos do direito do trabalho que falam que o nome deveria ser contrato de emprego e não contrato de trabalho, né? Mas, independentemente da nomenclatura, será um acordo entre quem? Empregado e empregador, aquele que está admitindo, assalariando, dirigindo a prestação pessoal de serviço, e o trabalhador, na condição de empregado, né, trabalhando com habitualidade, pessoalidades, com subordinação. Pois bem, o contrato de trabalho, em regra, gente, ele será um acordo expresso e escrito, tá? É importante que o contrato de trabalho seja formalizado, seja feito por escrito. O que não significa que, se ele for celebrado de forma verbal ou de forma tácita, que ele não exista. Não. O contrato de trabalho ele será um acordo que pode ser tácito ou expresso, escrito ou verbal, que vai corresponder a uma relação de emprego. Então, vamos pensar um pouquinho juntos aqui sobre isso. Existem alguns contratos de trabalho que especificamente precisam ser celebrados por escrito, sob pena de serem considerados inválidos, tá? Exemplo, trabalho intermitente, o teletrabalho, contrato de aprendizagem, contrato do atleta profissional. São espécies de contrato que precisam ser celebrados por escrito. Se não forem, não serão considerados válidos. No entanto, todavia, a regra geral, né, geralmente um contrato de trabalho, ele não precisa existir de forma formal para que aquela relação de emprego seja reconhecida. O que eu estou querendo dizer? Que pode acontecer de um trabalhador ser contratado, exercer atividade laboral por um tempo e não ser formalizado o contrato de trabalho dele. Isso quer dizer que a relação de emprego não existia? É claro que ela existia. Né? Então, a gente tem aqui um contrato de trabalho verbal. Ele não foi formalizado por escrito, mas não quer dizer que ele não exista. Existe ali uma relação de emprego. E essa relação de emprego, inclusive, ela pode ser reconhecida até judicialmente. Né? Então, a regra é que o contrato de trabalho possa ser o quê? Feito de forma verbal, mesmo sendo recomendado que ele seja por escrito, tá? Por que é recomendado que seja por escrito? Porque daí, obviamente, vai ser muito mais fácil da gente fazer a prova, da gente provar qual era a função do empregado, para formalizar mesmo, né? Ser reconhecido pelo Estado, com carteira assinada e por aí vai. Ok, então a regra é que ele possa ser feita também verbalmente ou por escrito. Considerando, só lembrando, fazendo uma ressalva, que alguns contratos de trabalho precisam ser por escrito. Que os exemplos que eu dei, intermitente, teletrabalho, contrato de aprendizagem, que exigem a forma por escrito, que se não for a forma por escrito, aquele contrato não é válido, tá? Mas, no geral, ele também pode ser verbal. E ele pode ser expresso ou tácito. O que significa dizer isso? Que eu posso expressamente dizer que existe uma relação de emprego, ou até mesmo não fazer essa contratação de forma expressa, mas a própria realidade mostra que ali existe uma relação de emprego. Logo, nós teremos o quê? Um contrato de trabalho tácito, ok? O mais importante da gente perceber aqui é que sempre o contrato de trabalho ele vai corresponder
a uma relação de emprego existente, em que eu tenha de um lado o empregado, do outro lado o empregador, né? E o objeto dessa relação jurídica é justamente a prestação de um serviço, de forma subordinada, tal como a gente já aprendeu sobre os requisitos da relação de emprego, ok? Pois bem, pode acontecer desse contrato de trabalho, que geralmente será de trato sucessivo, vai se prolongar, né? Vai permanecer por muito tempo, que tem alguma causa ali que ocorra ao longo desse contrato que vai suspender a execução desse contrato ou vai interromper. Então, vamos primeiro falar da suspensão. Vamos voltar lá para a tela. Olha só, o que é a suspensão do contrato, gente? Eu terei o contrato de trabalho suspenso quando houver paralisação temporária, tá? Na prestação do serviço por parte do trabalhador. E também não haverá o quê? Pagamento de salário. Em regra, gente, quando o contrato de trabalho está suspenso, a gente não vai computar esse tempo como tempo de serviço. E o exemplo que eu trouxe aqui é o afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho a partir do 16º dia. Então, vamos pensar aqui junto. O que é a suspensão do contrato? Na suspensão, eu vou ter uma paralisação temporária da prestação de serviço. Logo, o trabalhador não está o quê? Trabalhando, laborando, prestando serviço. Consequentemente, como ele não presta serviço, ele não recebe salário. Isso é hipótese de suspensão. E o exemplo, grande exemplo, né, clássico que a gente tem sobre isso, é o afastamento por acidente, afastamento por doença. Porque quando o trabalhador, ele apresenta um atestado médico, ele sofre algum tipo de acidente, não precisa ser necessariamente um acidente de trabalho, pode ser qualquer outro tipo de acidente. Ou uma doença, qualquer tipo de doença, que na verdade compromete a capacidade dele de trabalhar, né? Ou seja, ele vai precisar ficar afastado por um tempo. Os primeiros 15 dias em que ele permanece afastado, quem vai custear esses primeiros 15 dias é o próprio empregador. A partir do 16º dia, ele tem que ser encaminhado o quê? Ao INSS para que ele vá, né, fazer o pedido do auxílio-doença, né, do benefício previdenciário. A partir desse momento, ele está recebendo o benefício e não mais sendo custeado pelo empregador. Então, olha só o raciocínio. Se a partir do 16º dia ele será encaminhado ao INSS e fará o pedido do auxílio-doença, ele não estará prestando serviço e também não estará sendo remunerado. Logo, hipótese do quê? De suspensão do contrato. Diferentemente, é a interrupção. Vamos lá ver? Olha só. Na interrupção, gente, também tem paralisação temporária, só que da prestação de serviço por parte do empregado, só que a grande diferença aqui em relação à suspensão é que aqui eu mantenho o pagamento do salário. Ué, professora, mas o empregado não trabalha e vai receber? Exatamente. Em regra, gente, também durante a interrupção, esse período será computado também como tempo de serviço, tá? O exemplo que eu trouxe aqui foi o afastamento por motivo de doença ou acidente até o 15º dia. Por quê? Porque como eu já havia destacado, se nos primeiros 15 dias eu não estou prestando serviço, mas é meu empregador que está custeando, é hipótese de interrupção. A partir do 16º dia, aí será a hipótese do quê? De suspensão do contrato, tá? Por quê? Porque daí ele passa a receber benefício previdenciário. Outros exemplos de interrupção: férias, em que o empregado não presta serviço, mas recebe; feriados, em que ele não labora, mas recebe; repouso semanal remunerado, que geralmente é no domingo, mas pode ser outro dia da semana, que é o dia da semana em que você não trabalha, que você descansa, mas também não há desconto no teu salário, logo você recebe por esse dia. Então, tudo isso é considerado o quê? Hipótese de interrupção do contrato. Bacana? Legal. Agora vamos fechar esse bloco discutindo sobre trabalho proibido e trabalho ilícito. Olha lá na tela. Gente, o que é um trabalho ilícito? Quando o empregador, né, ele tem uma atividade econômica, ele está fazendo alguma atividade, a atividade econômica do empregador, ela deve ser lícita. Consequentemente, a atividade do contrato do trabalhador também tem que ser lícita.
Então, gente, se o trabalhador realizar algum tipo de atividade que viola a lei, que viola bons costumes, ordem pública, que caracteriza crime, contravenção penal, o trabalho, consequentemente, ele também será ilícito. Então, imagine que eu trabalho no jogo do bicho, imagine que eu trabalhe para uma atividade que faz tráfico de armas, tráfico de entorpecentes. Enfim, tudo isso é considerado crime ou contravenção penal. O jogo do bicho, por exemplo, é uma contravenção penal. Então, ainda que eu venha laborar nesse tipo de atividade, eu não vou ter proteção do direito do trabalho. Por que eu não terei? Porque o trabalho aqui é considerado nulo, não gera efeito. Não há proteção do direito do trabalho, tá? Pelo menos esse é o entendimento que prevalece. Porque aqui eu vou privilegiar a ordem pública e o interesse público. Sim, gente, por quê? Porque o Estado, ele não pode proteger uma atividade ilícita. Uma atividade que pode ser caracterizada como crime, contravenção penal, uma atividade que viola a lei. O Estado não pode proteger. Então, ainda que você venha a exercer essa atividade laboral, você não receba salário, não adianta você ajuizar uma ação trabalhista, porque o Poder Judiciário não vai te atender. Quer dizer, ele até vai, mas não haverá o quê? A proteção do direito do trabalho, porque o entendimento que prevalece é que esse contrato de trabalho é nulo e, portanto, ele não gerou efeitos jurídicos. Aqui, o que prevalece é o interesse público e o interesse estatal, ou seja, aqui a gente vai privilegiar a ordem pública em detrimento da proteção do trabalhador, tá? Quando a atividade realizada naquele trabalho, ela for ilícita. Agora, o trabalho ilícito, ele não se confunde com o trabalho proibido. Porque no trabalho proibido, a atividade do empregado é lícita. A atividade econômica do empregador também é lícita. Só que qual é o problema aqui no trabalho proibido? Há uma irregularidade. Alguma lei está sendo violada. Né? Vamos lá para a tela para a gente ver. Olha só. No trabalho proibido, gente, a atividade do empregador é lícita, é legal, não caracteriza crime, não tem nada. Só que apresenta o quê? Uma irregularidade porque está tendo a violação de uma norma. Então, aqui, o trabalho também é considerado nulo, só que diferente do trabalho ilícito, aqui eu vou ter geração de efeitos jurídicos. Essa é a grande diferença, tá? Então, aqui eu vou privilegiar a proteção do trabalhador e vou proteger o trabalhador. E aí, o exemplo que eu trouxe foi o trabalho do menor de 16 anos. Para quem não sabe, só pode trabalhar no Brasil na condição de empregado o maior de 16 anos, tá? A partir dos 14, é possível trabalhar como aprendiz, mas só na condição de aprendiz. Como empregado regular, um empregado normal, um contrato de trabalho regular, só a partir dos 16. Além disso, se for para trabalhar numa atividade insalubre, com periculosidade, só a partir dos 18, ok? Quando a gente não respeita esse tipo de norma, imagina um supermercado. Um supermercado vai lá e contrata um menor de 16 anos para trabalhar como empregado. A atividade desse empregador, a atividade do supermercado, ela é lícita, mas tem uma irregularidade, a contratação de um menor. Percebeu? Então, se trata de trabalho proibido. Só que, ao mesmo tempo que se trata de trabalho proibido, haverá proteção do direito do trabalho. E por quê? Porque aqui houve prestação do serviço e essa prestação do serviço ela tem que ser o quê? Remunerada. Então, aqui a gente vai privilegiar a proteção do trabalhador. Ok? Então, essa, gente, é a grande diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito. Contrato por tempo determinado ou prazo determinado e trabalho intermitente. A gente vai falar de dois grandes temas agora. Vamos lá para a tela. Olha só, gente. O contrato por prazo determinado, como eu já havia anunciado em outros momentos para vocês, ele só pode ser realizado nas situações previstas em lei.
Por quê, professora? Porque a regra é que a contratação se dê por tempo indeterminado. Então, eu tenho que, na verdade, seguir essas hipóteses e seguir, inclusive, os prazos determinados pela CLT, ok? Pois bem, na contratação por tempo determinado, o trabalhador, ele vai ser contratado diretamente pelo empregador, tá? Então, imagine que eu seja proprietário de uma loja e lá no final do ano, na época do Natal, eu vou ter um aumento nas minhas vendas e eu vou lá e contrato um empregado para trabalhar por tempo determinado para mim, certo? Somente para o quê? Porque houve um trabalho transitório, ok, gente? Então, eu posso contratar por tempo determinado quando o serviço for transitório. Então, imagine para substituir um empregado que está em licença, um empregado que está em férias, ou porque eu tive um aumento, né, de demanda lá no final do ano, que é o exemplo da loja que eu dei. Então, eu posso contratar no prazo máximo de 2 anos, tá? Esse é o prazo máximo da contratação. Também é possível quando a empresa for temporária. Como assim? Uma empresa que vai ser criada somente naquele momento e depois ela vai fechar. Então, a empresa foi criada por prazo determinado já. Então, logo, os empregados que eu vou contratar também serão o quê? Por prazo determinado, período máximo de 2 anos. E o maior exemplo que a gente tem, e a hipótese que mais a gente percebe, né, no mercado, é a contratação por experiência. A contratação, gente, do empregado no contrato de experiência é uma hipótese de contratação por tempo determinado, né? Então, a CLT, ela permite que você contrate alguém para conhecer, né? Ou seja, para verificar a experiência desse trabalhador, para conhecê-lo, para testá-lo, no prazo máximo de 90 dias, certo? Então, essas são as hipóteses permitidas em lei para que a gente faça a contratação por tempo determinado. Quando o serviço for transitório, ou a empresa for transitória, ou no caso de contrato de experiência. Lembrando que a gente não pode ultrapassar o limite máximo de 2 anos e 90 dias na experiência, e eu posso fazer uma prorrogação, mas, presta atenção, eu posso prorrogar uma única vez esses contratos, a regra geral, e mesmo se eu for prorrogar, eu nunca posso ultrapassar o limite máximo. Então, por exemplo, se eu já contratei alguém, contrato de experiência, eu fiz um único contrato por 90 dias, eu não posso prorrogar novamente. Por quê? Porque eu já fiz a contratação no limite máximo, que são 90 dias. Eu poderia, por exemplo, contratar alguém por 60 dias, por 45, e aí prorrogar para mais uma vez, né? Tanto que se eu fizer, por exemplo, se eu contratar alguém por 30 dias no contrato de experiência, eu posso prorrogar mais uma vez? Posso. Aí eu poderia para mais 60, para mais 45, para mais 30. Eu só não posso ultrapassar o limite máximo, que são 90 dias. Tudo bem? Da mesma forma no caso de serviço transitório. Imagine que eu contrate alguém para substituir um empregado que está em licença. E eu contrato ele por 2 anos já. Eu posso prorrogar? Não posso. Por quê? Porque eu já fiz a contratação no limite máximo, que são de 2 anos. Tudo bem? Lembrando que no contrato por tempo determinado não existe aviso prévio, a regra geral é que não existe aviso prévio, justamente porque o aviso prévio é o quê, gente? É o instituto que eu vou comunicar a outra pessoa que o contrato dela será o quê? Finalizado, né? É notificação prévia da rescisão do contrato. No contrato por tempo determinado, a pessoa sabe quando que o contrato será extinto. Então, se ele for extinto no seu termo final, então imagine lá, contratei alguém para 30 dias num contrato de experiência. Chegou os 30 dias, o contrato foi rescindido, eu não prorroguei, também não continuei com esse empregado, ou seja, rescindi o contrato de experiência e a pessoa já sabia qual o momento que seria essa rescisão. Então, por isso que a regra é não ter aviso prévio, ok? Pois bem, e o trabalho intermitente, que foi a grande novidade aí da reforma trabalhista, é uma das, né, em 2017. Gente, antes de nós conhecermos o contrato de trabalho intermitente, só vou tentar
mostrar para vocês, explicar que esse contrato, ele não é uma criação brasileira, tá? Esse contrato já existia em outros países, principalmente na Europa. Não que seja uma coisa boa, porque também existe muita crítica, né, dos estudiosos e também dos advogados trabalhistas em relação a esse contrato de trabalho também na Europa. Alguns países ainda adotam, mas tem muitos países que já deixaram de adotar o trabalho intermitente. E no Brasil ainda é uma novidade, por quê? Porque no Brasil a gente ainda não tem, a gente não conseguiu ainda consolidar, vamos pensar assim, o contrato de trabalho intermitente, tá? Existe ainda muita crítica em relação a ele. No Brasil, nós já tivemos algumas decisões judiciais nos tribunais trabalhistas que anularam essa contratação, porque elas não seguiam os requisitos legais. Então, a gente tem que seguir os requisitos para que seja considerado válido. E qual é a razão dele? Por que foi criada essa ideia? Por que o Brasil importou essa ideia do trabalho intermitente? Ele serve, na verdade, o contrato de trabalho intermitente, ele serve para aquelas contratações, pra gente ter aquelas contratações que são uma espécie de bico, sabe? Aquele empregado que vai fazer um bico, por exemplo. O restaurante vai ter uma demanda maior no final de semana, porque vai ter um feriado. Ou os hotéis, em épocas de julho e final do ano, tem uma maior demanda. E acabam sendo contratados, empregados para suprirem essa demanda. Então, imagina lá um restaurante que no sábado, no domingo do Dia dos Pais, vai ter uma demanda um pouco maior. Então, ele vai lá e vai contratar mais um garçom. Então, esses trabalhadores, eles eram contratados para fazer bicos. Então, para a gente tentar formalizar esses bicos, é que o trabalho intermitente foi criado. Por quê? Porque eu só vou convocar o trabalhador quando houver necessidade. Então, a contratação por trabalho intermitente, ela serve para isso, para um aumento de serviço que vai surgir esporadicamente na minha empresa. Eu nunca posso contratar alguém no trabalho intermitente como um empregado regular ou para trabalhar normalmente na minha empresa. Não, porque daí vai ser inválido. Percebeu? E também não posso contratar alguém em trabalho intermitente para substituir um empregado efetivo da empresa. Também não posso, porque não é essa a finalidade. A finalidade é para quando houver uma demanda maior, uma situação esporádica, eu convoco esse trabalhador, tá? Então, vamos lá para a tela para a gente ver. Olha lá. Então, gente, o trabalho intermitente, ele também vai ser uma prestação de serviço com subordinação, o que significa dizer que esse trabalhador será empregado, só que a prestação de serviço não será contínua. Haverá uma alternância. Ora ele presta serviço, ora ele fica inativo, ok? O contrato aqui, obrigatoriamente, tem que ser por escrito e ele deve especificar o valor da hora de trabalho, as funções e por aí vai. Como que é feita a convocação no trabalho intermitente? O trabalhador ele é convocado com 3 dias de antecedência e a resposta tem que ser dada em um dia útil, tá? Se houver silêncio por parte do empregado, vamos imaginar que ele não responda nada. Aí vai entender que o quê? Que houve o quê? Recusa, tá? Que houve recusa por parte dele. Se porventura houver descumprimento da convocação por parte do trabalhador ou do empregador, do tomador de serviço, haverá uma multa, gente, de 50% da remuneração devida para ambas as partes, tá? Então, como é que funciona aqui? Se eu aceitei a convocação, eu sou trabalhadora, eu tenho que assumir, sob pena de eu ter que pagar essa multa. Se o empregador convocou, né, e a pessoa aceitou e chegou no dia o empregador falou, não preciso mais, ele também vai ter que pagar essa multa. Então, a multa ela é devida para ambas as partes, ok? E o que o trabalhador recebe no final? Vamos lá ver. Ao final de cada prestação de serviço, ele vai receber a remuneração, as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicional legal. Se porventura ele receber algum, recolhe a Previdência e recolhe a FGTS. E a cada 12 meses ele tem direito às férias, portanto ele vai permanecer pelo menos durante 30 dias sem ser convocado
para que ele possa usufruir as férias, tá? Então, cada prestação de serviço que ele for convocado, ele vai receber proporcionalmente todas essas verbas. Tudo bem? Lembrando que no contrato de trabalho intermitente, eu posso ter 2, 3 contratos de trabalho intermitente ao mesmo tempo, posso ter um contrato de trabalho intermitente e outro contrato de trabalho regular, não tem problema, ok? Então, é possível que o empregado... Por isso, gente, que ele pode recusar, porque naquele momento em que ele houve convocação, ele pode estar trabalhando para outra pessoa. Não tem problema, tá? Então, ele vai recusar se ele tiver em outra atividade. Isso também não descaracteriza a subordinação, não descaracteriza o contrato, não gera nenhuma sanção para o trabalhador. Só vai gerar sanção se ele aceitar e depois não comparecer. Combinado? E com isso, então, a gente fecha a nossa discussão. Vamos falar agora de 2 grandes temas, contrato de trabalho temporário e o contrato de trabalho terceirizado. Lembrando, gente, que tanto o contrato de trabalho temporário e terceirizado, eles são regulamentados por uma lei específica, que é a Lei 6.119 de 1974. Essa lei, inclusive, sofreu alterações em 2017 também. E lembrando que a relação de trabalho temporário e terceirizado, eu sempre terei 3 pessoas que participam dessa relação. É uma relação trilateral. Eu vou ter o tomador de serviço e o trabalhador. E uma entidade que vai intermediar essa relação. No caso do trabalho temporário, eu tenho uma agência de trabalho temporário. No caso da terceirização, eu vou ter uma empresa prestadora de serviço. Ok? Então, vamos lá pensar juntos. Olha só. A gente começa falando do trabalho temporário. Aqui, então, eu tenho uma relação trilateral. Por quê? O tomador de serviço, na verdade, o que ele faz? Ele convoca essa agência e essa agência, por sua vez, que convoca o empregado temporário, tá? Então, o empregado temporário, ele é empregado da agência e não do tomador. Ele vai prestar serviço na tomadora, mas ele é empregado de quem? Da agência de trabalho, ok? E aí, como é que funciona, professor? Eu posso contratar alguém por trabalho temporário em que situações? Para substituir transitoriamente uma pessoa, um trabalhador permanente na tomadora, ou quando houver uma demanda complementar de serviço, tá? Aqui a contratação é no máximo de 180 dias, podendo prorrogar para mais 90. E lembrando que a tomadora, ela tem responsabilidade subsidiária. O que significa isso? Que a agência de trabalho, ela é empregadora. Então, ela é a devedora principal, ela é a primeira devedora. Agora, se porventura ela deixar de pagar verbas trabalhistas, não pagar verbas rescisórias, não pagar salário, aí o que vai acontecer? A tomadora de serviços, ela vai responder também, só que a responsabilidade dela é secundária, que a gente fala subsidiária. Ela só assume essa dívida se a agência não pagar, ok? Gente, qual é a diferença entre o trabalho temporário e a contratação por tempo determinado previsto na CLT? Primeiro, na CLT, a relação é bilateral. Empregador contrata diretamente o empregado por tempo determinado. Aqui no trabalho temporário, a tomadora, ela não contrata o empregado, ela contrata uma agência e a agência é que encaminha o empregado temporário. Tudo bem? Então, são situações diferentes, tá? E na terceirização, vamos lá ver? Na terceirização, gente, é regulamentada pela mesma lei. Eu também tenho uma relação trilateral. Aqui, a tomadora, o que ela faz? Ela convoca a prestadora de serviço, que vai prestar um serviço específico, e ela fala, olha, eu preciso de serviço de limpeza, preciso de serviço de vigilância. Aí, o que a prestadora de serviço faz? Ela convoca os seus empregados, porque o empregado é, da prestadora de serviço, e esse trabalhador terceirizado vai fazer o quê? Vai prestar o serviço na tomadora. Ok? É a mesma lógica do trabalho temporário. A diferença aqui é que a gente não tem prazo mínimo, não tem prazo máximo. Tá? Além disso, gente, é bom lembrar que
Hoje, nós podemos terceirizar qualquer atividade da empresa, atividade meio, que é aquela atividade periférica, ou atividade fim, que é a atividade principal da empresa. Não tem problema, posso terceirizar tudo, tá? A tomadora, na terceirização, ela também tem responsabilidade subsidiária, ou seja, secundária. Só que aqui, gente, nós temos que tomar um cuidado. Não pode ter subordinação e nem pessoalidade em relação ao trabalhador terceirizado. O que significa isso? Olha só. Quando a tomadora de serviço, ela contrata a prestadora, ela está contratando a prestadora, pessoa jurídica. Ela não está contratando os trabalhadores terceirizados. Quem vai enviar os trabalhadores terceirizados, que vai escolher, que vai selecionar, quem é que vai trabalhar lá na tomadora é a prestadora de serviço. A tomadora, ela não pode tratar o trabalhador terceirizado de forma subordinada. Ela também não pode exigir pessoalidade, porque senão descaracteriza a terceirização. A gente tem que lembrar que a tomadora, vamos imaginar uma loja, né? Vamos imaginar uma instituição bancária privada. Essa instituição bancária, o que ela pode fazer? Ela pode contratar empregados para fazer a limpeza da instituição bancária, não pode? Pode, vai ser empregado dela. Aí ela vai mandar, né, o banco vai poder, né, o banco aqui eu estou pensando, né, a pessoa jurídica, instituição bancária, pode ir lá mandar nos seus empregados, dizer como que eles têm que trabalhar. Perfeito. Agora, a partir do momento em que o banco, ele contratou uma prestadora de serviço de limpeza, ele contratou a pessoa jurídica. Então, ele vai ligar lá para a empresa, sei lá, né, para uma empresa e falar assim, olha, vamos montar um contrato, manda para mim os seus trabalhadores. É a prestadora de serviço que vai mandar os trabalhadores terceirizados lá. Então, quando tiver esses trabalhadores fazendo a limpeza lá do banco, o banco não pode o quê? Tratá-los como empregado, não pode ter subordinação, não pode ter pessoalidade. O que é ter pessoalidade? Eu não posso falar assim, olha, eu quero a Maria, a Joana, a Beatriz e a Rosana limpando só aqui, não mande outras pessoas. Não pode fazer esse tipo de exigência, porque trabalhador terceirizado não é empregado da tomadora. Estão entendendo o raciocínio? Ah, professor, e se houver subordinação e pessoalidade? Fraude, descaracterizou a terceirização. Sabe qual é o efeito disso? Esses trabalhadores terceirizados, eles podem pedir vínculo direto com a tomadora. Dizer que eles eram empregados da tomadora, na verdade. Percebeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a terceirização em relação a esse aspecto. Bacana? E com isso, então, a gente finaliza a nossa discussão. Vamos a uma situação problema, uma situação prática e hipotética, e a gente vai tentar resolver com os nossos conhecimentos. Vamos lá. Olha só, gente, eu tenho uma empresa, essa é uma empresa de eventos, tá? Chamada Alegria é uma Festa. Ela tem 3 trabalhadoras num determinado setor. A Maria, de 15 anos, que não tem formalização do contrato. A Sara, que está lá por 4 meses, em virtude da licença maternidade da Sofia. Então, ou seja, ela foi contratada pela empresa de eventos para o quê? Para cobrir a licença maternidade da Sofia. E a Marilda, que é empregada da empresa Tudo Limpo, que presta serviços na empresa há 3 meses. Aí eu pergunto para vocês, considerando essas situações, há alguma irregularidade no contrato da Maria, da Sara, da Marilda? Vamos pensar junto, gente. No caso da Maria, a Maria, ela tem 15 anos de idade e ela não houve formalização do contrato. Se não houve formalização do contrato, significa dizer que não existe contrato de aprendizagem. Então, ela não foi contratada na condição de aprendiz, porque se fosse essa contratação, deveria ter feito por escrito, deveria ter sido formalizado. Não houve formalização. Logo, ela está na condição de empregada, como uma empregada regular. Uma pessoa de 15 anos pode ser empregada de alguém? Não. Então, há irregularidade no contrato da Maria? Sim. Por quê? Trabalho proibido. A Maria vai ter proteção do direito do trabalho, mas o contrato dela é nulo porque se trata de trabalho proibido.
No caso da Sara, que está lá que foi contratada diretamente pela empresa de eventos para cobrir a licença maternidade da empregada Sofia. Tem alguma irregularidade aqui? Não. Houve o quê? Uma contratação por tempo determinado para substituir pessoal permanente, uma substituição transitória. Totalmente possível. Por 4 meses, está dentro do prazo previsto em lei. Perfeito. O prazo não é no máximo de 2 anos, segundo a CLT? Perfeito, não tem irregularidade. E no caso da Marilda? A Marilda é o quê? Uma trabalhadora terceirizada, que está lá há 3 meses. Não importa o tempo, porque na terceirização não tem tempo máximo nem tempo mínimo. E, na verdade, a Marilda, ela está lá o quê? Prestando serviços de limpeza. Mas ela, na verdade, é empregada da empresa Tudo Limpo. Não tem irregularidade, ok? Então, vamos lá fechar. Olha só, gente. Então, nesse caso, da Maria tem irregularidade, por quê? Trabalho proibido, né? Então, depois vocês façam a leitura. No caso da Sara também não tem irregularidade, porque é uma contratação por tempo determinado, previsto na CLT, também tranquilo. E a Marilda também, porque caso de terceirização de serviço, então também não há nenhum tipo de irregularidade. Bacana, né? E com isso, então, a gente fecha a nossa SP. Interação. Momento agora de você enviar sua dúvida, esclarecer algo que ficou aí pendente, ou pedir para que a gente explique novamente algo que você não entendeu. E também, momento da gente o quê? Verificar a aplicabilidade do nosso conhecimento, né? Vamos lá resolver esse exercício, olha só. São 2 assertivas que eu quero que vocês digam, né? Se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, tá bom? Eu vou dar um minutinho para você fazer e eu volto daqui a pouco. Olá, meus queridos, vamos lá rapidamente fazer os nossos exercícios e eu já respondo aqui os questionamentos de vocês, tá bom? Então, vamos lá para nossa tela. Voltando aqui, gente, o contrato de trabalho ele é interrompido quando o empregado passa a perceber benefício previdenciário do auxílio-doença após o 15º dia? Não, né, gente? Essa afirmação ela é falsa, por quê? Porque não é interrompido e sim suspenso, tá?
Então, por isso que ela está errada. É a hipótese de suspensão. Falta justificada. É hipótese de suspensão ou é hipótese de interrupção, gente? Falta justificada. Aquela falta que não vai gerar nenhum tipo de sanção, que não vai descontar o teu salário. É hipótese do quê? De interrupção. Portanto, aqui também o quê? Tá? Falsa essa assertiva, tá? Porque não é hipótese de suspensão, mas sim hipótese de interrupção. Se a falta fosse, por exemplo, injustificada, aí sim, né? Aí seria hipótese de interrupção, mas não é hipótese de suspensão, mas não é o caso. Se a falta é justificada, se ela tem previsão em lei, então é hipótese de interrupção, ok? Gente, eu tenho aqui algumas dúvidas de vocês. Eu vi que o pessoal aqui de Sorocaba mandou a resposta, muito bem, tá? Eu vou aqui responder rapidamente. Olha só, pessoal de Caçador Santa Catarina. O funcionário que está com o contrato suspenso pode solicitar rescisão do contrato de trabalho? Não, tá, gente? Porque o contrato, se ele está suspenso, geralmente vai ser em decorrência de benefício previdenciário. Então, por isso que não pode ter rescisão do contrato, ok? Professora, no caso de contratação de experiência, gente, contratação de experiência não pode ser mais que 90 dias, não pode se prorrogar por mais 90. E também não pode ter prorrogação 3 vezes do contrato de trabalho, tá? A regra é que seja feita uma vez só. Então, é preciso avaliar certinho aí como é que está sendo feito isso. Né, o pessoal de Araguaiana aqui está perguntando, porque me parece que a maneira como vocês estão me falando, se for isso mesmo, né, obviamente que a gente teria que ver o contrato, teria que ver tudo para ver se realmente é nesses termos, mas se for, tá errado. Não pode ter contratação por prazo de experiência por mais de 90 dias e eu não posso prorrogar mais de uma vez o contrato por tempo determinado. Eu só posso prorrogar uma única vez. E desde que o quê? Que não ultrapasse o limite máximo, tá? Trabalho intermitente, o pessoal está perguntando aqui. Tem carga horária mínima mensal? Não tem, gente. Não tem carga horária mínima mensal, tá? A lei ela não traz. Freelancer é um exemplo de trabalho intermitente? Pode ser, tá? Desde que haja formalização do contrato, ok? Isso aí o pessoal de Sorocaba acertou, o pessoal de Canguçu também do Rio Grande do Sul acertou, dizendo que as duas alternativas são falsas, o pessoal de Seabra da Bahia. Isso aí, gente, um beijão para vocês. Certinho, vocês acertaram e também muito bacana aí as dúvidas de vocês. E com isso, então, deixa eu só ver mais uma coisinha aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O meu computador também parece. Isso aí, gente. Muito bem, certo? Com isso, então, a gente fecha o nosso momento de interação. Vamos falar agora sobre acidente de trabalho e seus benefícios previdenciários. Gente, primeira coisa que nós precisamos saber é o que caracteriza o acidente de trabalho. Né? Não é qualquer tipo de acidente que entra, né, ou que pode ser enquadrado, vamos dizer assim, como acidente de trabalho. Para que nós tenhamos acidente de trabalho, a gente precisa de 2 situações, 2 requisitos preenchidos. Primeiro, eu tenho que estar ou laborando, exercendo a minha atividade laboral, ou eu tenho que estar em função do meu trabalho. Então, imagine que eu esteja viajando, que eu esteja fora, participando de um curso, mas eu tenho que estar o quê? À disposição do meu empregador, tá? Então, para ser acidente de trabalho. Mas não basta isso. Eu tenho que ter o quê? Uma redução da minha capacidade laboral, ainda que seja uma redução temporária. Mas tem que ter essa redução. Imagine que eu esteja aqui ministrando aula para vocês e de repente aqui meu salto quebra e eu caio. Tem uma queda aqui. Só que eu tenho essa queda, não tenho nenhum tipo de lesão, levanto e continuo dando aula. Eu não tive nenhuma
perda ou redução da minha capacidade para o trabalho. Muito pelo contrário. Então, é acidente de trabalho? Em regra, nos termos da lei, não se caracteriza como acidente de trabalho, percebeu? Porque para ter acidente de trabalho, não basta que eu esteja trabalhando, mas tem que ter uma redução, uma perda da minha capacidade laboral ou ocasionar a morte do trabalhador, ok? Então, vamos lá para a gente ver o conceito, olha só. Então, gente, o acidente de trabalho vai ser esse acidente ou essa lesão que vai ser ocasionada durante a prestação do meu serviço ou se eu estiver em função do meu trabalho, que vai gerar o quê? Uma redução ou a perda da minha capacidade laboral ou a minha morte, tá? Então, sempre tem que ter essa redução, ainda que seja temporária. Eu, na verdade, preciso ficar afastada por um tempo das minhas atividades laborais, das minhas atividades habituais, para que seja considerado acidente de trabalho, tá? Gente, a lei previdenciária, que é a lei 8.213 de 91, ela vai dizer pra gente que se equipara acidente a doença profissional ou a doença do trabalho. Então, as duas são equiparadas a acidente de trabalho. Qual é a diferença da doença profissional para a doença do trabalho? É que na doença profissional, aquela doença ela vai ser específica daquela profissão. Então, alguém que, por exemplo, o digitador está o tempo todo lá, né? Para ele desenvolver LER é muito mais fácil do que qualquer outro trabalhador, né? Ou seja, a lesão por esforço repetitivo. Então, a LER, ela é, na verdade, considerada uma doença da profissão do digitador. Diferentemente da doença do trabalho. A doença do trabalho é uma doença geral, que qualquer um pode ter. Que vai ser gerada, na verdade, não por causa daquela profissão específica, mas pelo modo como o trabalho está sendo executado, pelo ambiente em que o trabalhador está inserido, pelas condições de trabalho, aí ele vai acabar gerando aquela doença, tá? Então, a doença do trabalho, ela é geral, ela pode ser para qualquer tipo de trabalhador, já a profissional, ela é específica. Essa diferença, ela não tem muita relevância, tá, gente? É mais para fins didáticos mesmo, para a gente entender. Mas, assim, o efeito, qual é o efeito disso, né? Os efeitos jurídicos do acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, é a mesma coisa, tá? São figuras equiparadas. Então, é como se fossem sinônimos, mas a gente não diz que é sinônimo porque não é a mesma coisa, mas são figuras equiparadas, tá bom? Ok, professora. E aí, o que vai acontecer se eu sofrer um acidente de trabalho, se eu sofrer um acidente comum? Enfim, se eu estiver incapacitada para trabalhar durante algum tempo, de forma transitória ou até de forma permanente, o que vai acontecer? Vamos lá ver. Ó, então, gente, se houver redução da incapacidade do trabalhador, se essa incapacidade ela for temporária, para exercer minha atividade laboral ou minha atividade habitual por mais de 15 dias, eu vou ter direito a receber o auxílio-doença, tá? Que é um benefício previdenciário. O auxílio-doença, ele é de dois tipos. Pode ser chamado de auxílio-doença acidentário, quando o meu acidente decorre, né, quando for acidente de trabalho, doença do trabalho ou doença profissional, ou pode ser um auxílio-doença comum, que vai ser decorrente da doença ou acidente comum, que não tenha relação nenhuma com a minha atividade laboral. Então, imagine que lá no final de semana eu sofri um acidente de trânsito, ou desenvolvi uma doença, né, que não tem nenhuma relação com a minha atividade laboral, mas eu fiquei incapacitada para trabalhar. Então, eu vou receber um auxílio-doença comum, a gente chama, tá? Nessa situação, quando houver, então, essa incapacidade por mais de 15 dias, a partir do 16º dia, eu posso já requerer o auxílio-doença. O meu contrato de trabalho permanecerá o quê? Suspenso, certo? O meu contrato de trabalho permanecerá suspenso. Agora, e a aposentadoria por invalidez? Vamos lá ver? Na aposentadoria por invalidez, gente, a incapacidade do trabalhador, ela é total. É para todos os tipos de atividade. E ela vai ser uma incapacidade entendida como permanente. Permanente não é a mesma coisa que definitiva. Porque ainda que seja quando a gente fala em incapacidade permanente, é aquela incapacidade que a gente não sabe quando que o trabalhador vai se recuperar. Quando a incapacidade é temporária,
Geralmente os médicos têm uma noção, falar, olha, você vai ficar em repouso tanto tempo, talvez daqui 5 meses você já comece a recuperar os teus movimentos, né? Tô aqui dando alguns exemplos, ok? Agora, pode ser que na perícia, na análise do médico, o médico entenda que essa incapacidade ela é permanente, não sabe quando que o empregado vai ter recuperação e nem se ele vai se recuperar. Aí seria caso de aposentadoria por invalidez, tá? Agora, por ela não ser definitiva, o que vai acontecer? O contrato também vai permanecer suspenso, porque se o trabalhador recuperar a capacidade dele, ele pode voltar a trabalhar. Sério, professora? Sim, ele pode, tá? Quero dizer, e se ele ficar incapacitado, aposentado por invalidez durante 8 anos? O contrato dele permanece suspenso. Não pode rescindir o contrato do trabalhador, tá? E aí, se ele se recuperar, ele tem direito a voltar para a mesma atividade laboral. Se o empregador não quiser que ele volte, que ele permaneça na empresa, aí o empregador tem a opção, a faculdade de rescindir o contrato, pagando todos os direitos trabalhistas dele. Mas o empregador só pode fazer essa rescisão no contrato se ele retornar, se ele recuperar a capacidade. Senão, ele vai continuar aposentado por invalidez, tá? Tudo bem, gente? Professora, como é que a gente vai saber se a pessoa vai ter auxílio-doença ou se ela vai ser aposentada por invalidez? Quem vai decidir isso é o médico do INSS, que vai fazer a perícia e que vai verificar se é caso de auxílio-doença ou de aposentadoria. Vai depender muito da incapacidade que foi gerada, vai depender muito da atividade do que o empregado executava, vai depender muito da idade da pessoa, ok? Para a gente finalizar, vamos lá para a tela para a gente ver, olha só. No caso de trabalhador que receba o auxílio-doença acidentário, que é aquele que decorre de acidente de trabalho, doença do trabalho, doença profissional, só nessas condições. O trabalhador, ele tem estabilidade provisória e ele não pode ser dispensado nos 12 meses após o retorno dele ao trabalho. Não pode ter essa dispensa, tá? Ai, professora, mas e se for uma doença comum, um acidente de trabalho comum, tem estabilidade? Não tem. Não tem. A estabilidade só decorre de doença do trabalho, doença profissional e acidente de trabalho, tá? Nesse momento, gente, inclusive o FGTS ele tem que continuar sendo recolhido durante o afastamento, tá? É uma exceção também. Se for doença comum, se for acidente comum, que não tem relação com o trabalho, não vai recolher FGTS. Só recolhe FGTS se for caso de acidente de trabalho ou doença ligado ao trabalho, tá bom? Agora, se o empregado também receber auxílio-doença acidentário ou se aposentar por invalidez, a empresa tem que manter o plano de saúde e de assistência médica durante o afastamento, tá? Uma questão aqui. Ah, professora, e se a empresa nunca pagou plano de saúde? Não vai pagar, né? Olha só, é manter. Então, a empresa já concedia plano de saúde, a empresa já concedia assistência médica. Se ela já concedia, ela tem que manter, mesmo com o contrato de trabalho suspenso. No caso de aposentadoria por invalidez, ou quando ele receber auxílio-doença acidentário. O comum, não, só no caso de acidentário. Bacana? Gente, um detalhe, olha lá na tela. Só para a gente lembrar que a Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, ela mudou o nome do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, tá? Só para vocês saberem que houve essa mudança de nomenclatura. Combinado? E com isso, então, a gente fecha o nosso bloco. Vamos falar agora de jornada de trabalho. Gente, quando nós estamos falando de jornada, a gente sempre está falando daquele tempo, daquele lapso temporal, daquele tempo que eu estou ou prestando serviço ou à disposição do meu empregador, né? Então, é obviamente que a jornada ela tem limitação, que a jornada pode ser prorrogada, mas que também tem limites para essa prorrogação.
E que também existem situações em que, pese eu esteja na empresa, eu não estarei à disposição do meu empregador. Então, vamos lá ver. Olha só. Primeiro, então, o que é a jornada de trabalho? É o tempo diário que eu fico e me coloco à disposição do meu empregador, tá? Só que daí, a CLT, lá no artigo 4º, parágrafo 2º, ela vai dizer o seguinte pra gente: não é tempo à disposição se eu permanecer na empresa para fazer uma atividade particular. Seja uma atividade de lazer, seja uma atividade de descanso, estudo. Eu vou tomar banho e vou trocar de roupa porque eu tenho que ir para a faculdade à noite. Esse período não é considerado tempo à disposição do empregador, tá? Qual é a limitação máxima da jornada? Segundo a Constituição Federal, 44 horas por semana e 8 horas diárias. Gente, essa é a regra geral, tá? Existem algumas especificidades, tem trabalhadores que só podem laborar 6 horas por dia. Exemplo, telemarketing, quem trabalha como caixa bancário, mas a regra geral são 8 dias diárias. Lembrando que o controle de jornada, se houver, ele tem que ser por meio idôneo, o que significa dizer que a jornada, o controle dessa jornada tem que corresponder à efetiva jornada prestada pelo trabalhador. Tá? Então, esse é um aspecto importante que a gente não pode esquecer. E lembrando que o controle de jornada, ele é obrigatório para estabelecimentos empresariais que possuem mais de 20 empregados. Se você possui menos de 20, aí o controle é facultativo, pode controlar se quiser. É facultativo, mas acima de 20 é obrigatório, tá bom? Agora, existem trabalhadores que estão excluídos desse controle, vamos ver? Quem é que estão excluídos então, gente? Justamente aqueles gerentes que possuem cargo de gestão. Pessoal, cargo de gestão significa realmente que esse gerente tem que ter poder de mando. Não é só falar que a pessoa é gerente, não. Tá? Ele tem que ter poder de decisão, ele tem que poder admitir trabalhadores, demitir trabalhadores, aplicar advertência, tá? Então, ele tem que ter poder de mando mesmo, certo? E, além disso, o salário do gerente tem que ser pelo menos 40% a mais que os demais empregados do mesmo setor. Se ele receber gratificação de função, tem que ter uma gratificação de pelo menos 40% a mais, tá? Quem mais está excluído do controle de jornada? Os empregados que exercem atividade externa, só que aqui a atividade externa ela tem que ser incompatível com a fixação do horário de trabalho. Então, o empregador não tem condições de controlar a jornada, tá? Não tem condições, porque se houver condição de controlar, tem que controlar. Ele só vai excluir se realmente não tiver condição de fazer esse controle. Ou também os empregados em regime de teletrabalho, né? Já havíamos falado disso em outros momentos, que os empregados também em regime de teletrabalho, eles estão excluídos do controle de jornada. Logo, se esses trabalhadores estão excluídos do controle, consequentemente, eles não têm direito às horas extras. Tudo bem? Então, por isso que esses trabalhadores, eles devem ter o quê? Uma maior flexibilidade no seu horário de trabalho, certo? E para fechar, vamos falar da jornada noturna. Gente, tranquila a jornada noturna, não tem muito que a gente explicar aqui, tá? O trabalhador urbano, ele está em jornada noturna das 22 às 5, o rural das 21 às 5 e o rural pecuária das 20 às 4. Qual é a diferença do rural para o urbano? O valor do adicional. O adicional noturno do urbano é de 20% sobre a hora diurna dele. Já o rural é 25% sobre a hora diurna. Portanto, o trabalhador rural ele tem um adicional maior, mas, porém, todavia, o trabalhador urbano, a hora noturna dele não conta como de 60 minutos. Ela conta como de 52 e 30. Já para o rural, ela conta como 60 minutos, conta como hora cheia.
Se vocês fizerem a conta das 22 às 5 da manhã, se vocês contarem hora cheia como hora de 60 minutos, vocês vão ver que o trabalhador vai elaborar tão somente 7 horas, das 22 às 5. Dão 7 horas, na verdade. Agora, se você contar a hora noturna como 52 minutos e 30 segundos, das 22 às 5 da manhã ele vai ter trabalhado 8 horas. Percebeu? Então, essa é a grande... Então, obviamente que a gente chama isso de hora noturna ficta, na verdade, né? A contagem ficta da hora noturna. É, na verdade, considerado um grande benefício para o trabalhador urbano, tá? Então, além dele ter a contagem menor da hora noturna, ele também tem um adicional. E por que tudo isso? Porque para quem trabalha em jornada noturna é muito mais prejudicial à saúde em relação àquele que trabalha em horário diurno. Tudo bem? Bacana! E com isso, então, a gente fecha a nossa explicação. Prorrogação e compensação em intervalos legais. Esses são os temas que a gente vai discutir agora, também ligados à jornada de trabalho. Nós já sabemos que a regra geral é elaborar 44 horas na semana ou 8 horas diárias. Na verdade, né? São duas informações que se complementam. O que significa que o trabalhador, em regra, ele está submetido a trabalhar 8 horas no máximo por dia. Agora, essa jornada, ela pode ser prorrogada? Ela pode, desde que não ultrapasse as 44 horas na semana, essa é a regra geral, e desde que o trabalhador faça tão somente até 2 horas extras por dia. Essa é a autorização que a lei permite. Aí eu pergunto, aí vocês poderiam me perguntar, mas professora, eu conheço gente que faz 3 horas extras por dia, faz 4, isso é permitido? Não é. A lei não permite. A lei permite até 2 horas. Se vocês fizerem a leitura lá dos artigos 59 seguintes da CLT, vocês vão ver que a jornada ela só pode ser prorrogada até 2 horas extras por dia. Agora, se porventura o empregador ele exigir 3, 4 horas, é claro que ele vai ter que remunerar por essas horas. Mas é possível que aconteça, né, em alguma ocasião, do empregador dessa empresa, desse empregador, sofrer algum tipo de fiscalização do Ministério do Trabalho, dos fiscais do trabalho, e obviamente essa empresa vai ser autuada, tá? Por quê? Porque ela está cometendo uma irregularidade. Agora, o fato dela estar cometendo essa irregularidade não exime a empresa de pagar o valor da hora extra que o empregado está prestando, tá? Se ele trabalhou 3, 4, 5 horas extras, ele vai ter direito de receber por todas elas. Tudo bem? Então, vamos lá para a tela para a gente começar. Olha só. O que é prorrogar, então, a jornada? É realizar uma jornada extraordinária. Então, existe possibilidade de você fazer um acréscimo de até 2 horas extras por dia, mediante um acordo individual com o empregado, mediante convenção coletiva, acordo coletivo. A hora extra, ela é paga, né, com um adicional de 50%. Se foi feita durante a semana, obviamente que se for em dia de repouso semanal remunerado, ou se essa prorrogação ocorrer em feriado trabalhado, em dia de repouso semanal, num domingo, por exemplo, que era dia que você repousava, aí o acréscimo será de 100%, tá bom? Mas a regra geral é que o acréscimo seja de 50%, certo? E o que é a compensação de jornada, gente? Olha só. O acordo de compensação de jornada, ele ocorre quando? Quando ao invés de você receber como hora extra, a hora que você trabalhou a mais, você vai compensar essas horas. E existem vários tipos de compensação de jornada. Vários. Por exemplo, eu posso fazer um acordo de compensação de trabalhar de segunda a sexta com horário além das 8 horas para compensar as 4 horas no sábado. É possível, um acordo de compensação totalmente válido. Posso também fazer um acordo de compensação para trabalhar mais na segunda-feira e trabalhar menos na terça. É um acordo de compensação válido. Posso fazer um acordo de compensação para trabalhar, por exemplo, num domingo, numa determinada semana, e folgar na terça-feira seguinte.
desde que seja na mesma semana. Também é possível. Então, existem vários tipos de acordo de compensação, tá? Existem também previsões, né, inclusive previsão legal, de regimes de jornada específico. Por exemplo, jornada 12 por 36. Ela é válida, ela é prevista em lei também, em que o trabalhador vai elaborar 12 horas seguidas e descansa 36 horas seguidas, né? Então, ele trabalha 12 horas, descansa 36, desde que haja acordo escrito com o empregado ou por meio de negociação coletiva, tá? Então, são o quê? Possibilidades de compensação, ok? Então, vamos lá para a tela para a gente ver. Olha só. Deixa eu só voltar aqui. Então, o que é compensação de jornada? Ela também é o instituto, então, que ao invés de eu receber como hora extra, eu vou compensar as horas, tá? E vários regimes de compensação podem ser criados. O que eu preciso respeitar no acordo de compensação de horas? Eu preciso respeitar a limitação de 44 horas na semana, principalmente, tá? E é importante que ele seja celebrado por acordo individual escrito com o empregado, né? Ou se fizer um acordo tácito, que é o acordo que não será escrito, aí a compensação de horas ela tem que ser feita no mesmo mês, tá, gente? Então, é importante que haja um contrato individual escrito. Mas, se for feito um acordo tácito, a compensação ela tem que ser feita no mesmo mês. Agora, existe um tipo de compensação de jornada, que é uma espécie de compensação de jornada, que é o banco de horas, tá? O banco de horas, na verdade, como o nome está falando, você vai criando um banco. Então, você vai ter horas em crédito, horas em débito, hora em crédito, hora... Então, todo mês, todo dia, na hora que você bater o teu ponto no início, na saída, vai gerar um saldo de horas. Ou saldo em crédito ou saldo em débito. E aí você vai gerando esse saldo até que chega o momento que esse saldo ele tem que ser zerado, tá? Então, o banco de horas é justamente isso. Só que o banco de horas, para ele ser considerado válido, ele tem que ser feito por escrito. Ou por negociação coletiva, com a participação do sindicato, ou ele até pode ser individualmente com o empregado. Mas aí, a compensação, o zeramento desse banco, tem que ser feito em até 6 meses. Tá? Vamos lá para a tela para a gente ver, ó. Então, o banco de horas, ele também é uma modalidade de compensação, que geralmente é previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva, e ele tem que ser zerado no prazo máximo de 1 ano, ok? Se o empregado tiver horas em crédito no final de 1 ano, aí ele vai ter que receber como hora extra, tá? Para o banco de horas ser válido, a gente tem que respeitar as 44 horas na semana e o limite diário de 10 horas. Por quê? Porque é 8 horas regular, mais 2 horas extras no máximo, ok? Se ele for feito por acordo individual, aí a compensação tem que ser no máximo de 6 meses, tá bom? O banco de horas é sempre bom a gente lembrar, porque ele é talvez o regime de compensação aí mais adotado no nosso país. Certo, meus queridos? É isso. E com isso... Ah, não, gente, eu ia falar com isso, a gente finaliza, mas a gente ainda tem que falar de intervalos. Vamos lá para a tela. O que são os intervalos, gente? É o repouso que o empregado tem que ter. O intervalo interjornada ou entre jornadas é aquele repouso que eu tenho que ter de um dia de trabalho para o dia seguinte. Então, da segunda para terça, da terça para quarta, eu tenho que ter 11 horas de descanso. Quando, por exemplo, vamos imaginar que o meu descanso seja no domingo. Então, se eu trabalhar no sábado, eu tenho que descansar 11 horas do sábado para domingo, né? Mais 24 horas de descanso semanal remunerado, porque é um dia de trabalho que eu tenho que descansar. Então, é um dia mais 11. Então, para eu começar a trabalhar na segunda-feira, eu tenho que ter o quê? 35 horas de descanso, tá? E além disso, a gente tem o intervalo intra-jornada, que é aquela pausa de descanso que eu vou ter no dia do meu trabalho. Então, se eu trabalho até 4 horas, eu não tenho intervalo. Se for acima de 4 até 6, 15 minutos. Se for acima de 6 horas, eu tenho que ter direito a 1 hora de intervalo ou, no máximo, 2 horas, tá? Lembrando que eu posso reduzir o intervalo até 30 minutos,
por meio de acordo ou convenção coletiva. Professora, se não respeitar o intervalo, o que acontece? Paga o tempo que foi suprimido com o adicional de 50%, verba indenizatória. Tá? Então, gente, tem que respeitar o intervalo. Se não respeitar, o tempo que foi suprimido pode ser de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não importa. Vai ser pago com o adicional de 50%. Certo? E com isso, então, agora sim a gente finalizou nossa discussão de jornada. Vamos a mais uma situação problema? Então, vamos lá. Olha só, gente, vamos fazer a leitura aqui e tentar responder a nossa situação. Vejam que a Lara trabalhava numa empresa de eventos, ela está afastada faz 9 meses e ela sofreu 2 tiros na perna esquerda num assalto na empresa. Então, ou seja, se ela sofreu um assalto e 2 tiros trabalhando, ela sofreu um acidente de trabalho, tá? A Lara, ela quer se aposentar por invalidez, porque ela acha que ela não tem condições de trabalhar. Por enquanto, ela está recebendo auxílio-doença, mas ela quer ainda se aposentar. A empresa quer dispensar a Lara quando ela retornar ao trabalho ou quando for concedida a aposentadoria por invalidez. Aí eu pergunto, gente, é possível dispensar a Lara quando ela retornar ao trabalho? E se ela for aposentada por invalidez? Vamos rapidamente já responder essas perguntas, porque elas são bem tranquilas pra gente. Primeiro, se ela sofreu um acidente de trabalho, durante o assalto na empresa levou 2 tiros, está 9 meses afastada recebendo auxílio-doença, ela tem estabilidade. Sim. Então, quando ela retornar, a empresa não pode dispensar. Por quê? Porque ela vai ter 12 meses de estabilidade. E mais, se porventura for concedida a ela aposentadoria por invalidez, a empresa também não pode dispensar. E por quê? Porque o contrato dela permanecerá suspenso. Não é isso? Então, vamos lá, nossa resposta. Olha só. Então, gente, nessa situação, ela goza de estabilidade provisória, então não pode, né? 12 meses, a gente já sabia, estabilidade. Então, o contrato dela está suspenso, também não pode ser dispensada por causa da aposentadoria por invalidez, ok? E com isso, então, a gente fecha a nossa SP. Interação, o nosso momento agora de interação, e olha lá, o momento é de esclarecer as dúvidas de vocês. Então, vamos aqui. Olha só, gente, o pessoal está perguntando, o pessoal lá de Araguaiana, Tocantins, se quando o acidente ocorre no trajeto, em trânsito para o trabalho, é acidente de trabalho? É considerado acidente de trabalho, sim, tá? Nós tivemos aí uma medida provisória que tinha falado que não era mais, mas essa medida provisória caiu. Então, por enquanto, pode ser que isso mude, mas por enquanto é considerado acidente de trabalho, sim, o acidente que ocorre no trajeto, tá? O que mais? Os benefícios são suspensos quando está recebendo auxílio-doença, com exceção do FGTS, se for caso de auxílio-doença acidentário, se for acidente de trabalho ou doença do trabalho, tá? Então, nesse caso, alguns benefícios não são suspensos, como, por exemplo, o plano de saúde tem que ser mantido, assistência médica tem que ser mantido, FGTS tem que continuar sendo recolhido, certo? Quem trabalha, o pessoal de Contagem de Minas Gerais, se o trabalhador trabalha 6 horas, ele tem direito a 1 hora de descanso ou não? Se for até 6, não. Se ultrapassar 6 horas, teria pelo menos direito a 1 hora, mas se ele trabalha até 6, aí ele só tem direito a 15 minutos de intervalo. Combinado? É isso, meus amores, e com isso, então, eu fecho o nosso momento de interação. Recapitulando, vamos aqui fazer uma breve síntese dos assuntos que a gente viu na aula de hoje? Olha lá, gente, conversamos sobre contrato de trabalho, as hipóteses de interrupção e suspensão, né? Vimos a diferença entre trabalho ilícito e proibido, lembrando que o ilícito não gera efeitos, o trabalho proibido gera efeitos jurídicos. A gente também, a gente falou sobre as possibilidades de contratação por prazo determinado,
Vimos o que é o trabalho intermitente, o temporário terceirizado. Lembrando que no temporário eu tenho a intermediação de uma agência, enquanto no terceirizado eu vou ter a intermediação de uma prestadora de serviço, tá? Falamos sobre acidente de trabalho, que é quando ocorre um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho que gera incapacidade laboral, tá? E vemos os benefícios do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. E aí a gente fechou nossa aula com jornada, né? Vimos a possibilidade de prorrogar a jornada até 2 horas, vimos o regime de compensação, principalmente o banco de horas, os intervalos previstos em lei e a jornada noturna. A gente viu a diferença aí do adicional noturno em relação ao trabalhador urbano, trabalhador rural. Vimos também a diferença do adicional e também da contagem da hora noturna. Certo? É isso, meus queridos. Com isso, então, finaliza a nossa aula. Se porventura aí tenha ficado mais dúvidas, a gente tem a nossa aula atividade, que a gente pode solucionar mais dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.